Fala pessoal, tudo bem com vocês? Beleza, galera? Seguinte, mais um vídeo aqui do canal Fisicando Fácil para vocês. Hoje vamos dar sequência, né? A playlist de dinâmica, tá? Nós estamos gravando a aula de número 30 aqui no canal Fisicando Fácil, tá? Tem muito material já sobre dinâmica aqui, tá? Tô gravando a aula de número 30 já, tá bom? Então, você que quer ter bastante material sobre física, tá com dúvida em alguns casos de física, né? Vem no canal Fisicando Fácil que você consegue ter um sucesso nos seus estudos aí, tá bom, galera? Também tem uma playlist já de cinemática já completa, tá? Aqui no canal Fisicando Fácil. Também tem uma playlist de vetores também aqui no canal Fisicando Fácil. Tô em andamento com uma outra playlist de MacFlu também aqui no canal Fisicando Fácil também, né? Para o pessoal do ensino superior, tá bom? Então, tem bastante conteúdo para vocês aqui, tá, galera? Mas você está chegando agora aqui no canal Fisicando Fácil, também não me conhece, né? Meu nome é Guilherme Polo, tá? Como eu já falei, eu gravo aqui um canal voltado para gravações de áudio de física, né? E mecânica dos fluidos, tá bom? Então, seja muito bem-vindo ao canal Fisicando Fácil, primeiramente, tá? Você está na aula, né? A gente, como você já acompanhou o nosso título na aula de hoje, a gente vai falar sobre trabalho de uma força, exercícios, então uma aula de resolução de exercícios, tá, galera? Bem interessante para você. A aula 29 eu fiz na aula passada, foi só teoria sobre trabalho de uma força, tá? Eu vou deixar o link aqui para você, o card para você clicar. Se você tiver dúvida na parte teórica, é só você clicar nesse card que você já vai diretamente para lá, tá bom? Caso se você quiser resolver já os exercícios, já passar essa etapa dos exercícios, você fica aqui comigo nessa aula, tá bom, galera? Tá bom? Então vamos que vamos, pessoal. Então, pessoal, primeiramente eu vou colocar então, né? Como sempre, né? Coloca o seu exercício na sua tela, tá? Você tenta resolver o exercício, caso se você não conseguir, você volta, né? E tenta ver eu fazendo o exercício, né? Ver eu resolvendo fazendo o exercício. Caso, se você tiver alguma dúvida, você acompanha a minha resolução, tá bom? Então fica de na sua tela que eu vou colocar ele. Um bloco de massa igual a 7 kg é levantado de uma altura de 10 metros. Calcule o trabalho realizado pela força-peso, sabendo que a gravidade local é 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, galera, seguinte, né? Esse exercício, né, fala que tem um bloco de massa igual a 7 quilos, tá? Ele é levantado numa altura de 10 metros, tá? E ele quer que a gente calcule o trabalho da força-peso que é realizado, né? Dando que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, galera, a primeira coisa que a gente precisa fazer nesse exercício, né? Primeiramente, a gente precisa ver quais são as forças que estão envolvidas nesse bloco, né? Então, eu tenho aqui, galera, a força-peso apontando sempre para baixo, né? Tem a força-peso apontando aqui para baixo. Basicamente eu tenho só essa força-peso, não tem tração porque não tem fio. Então eu vou aplicar uma força, tem uma força que eu aplico para cima, que eu levanto ele a 10 metros de altura. Então tem uma outra força aqui, né, galera? Que é a força que eu aplico, que eu vou levantar esse camarada aqui, esse bloco, certo? Essa força, galera, vai gerar um deslocamento, que é esse deslocamento, né, que eu vou representar por essa outra cor aqui, ó, um deslocamento de 10 metros, tá? Então, galera, como que eu faço para calcular o trabalho dessa força, né? A gente tem que lembrar, então, galera, que o trabalho de uma força é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ, que é formado entre a força e o deslocamento, tá? Então, no caso, galera, a força, o trabalho dessa força vai ser a força. Qual que é essa força? É a força-peso, que eu quero a força-peso, né? Então, aqui no caso, vai ser a força-peso, né? No caso, vai ser o peso vezes o deslocamento vezes o cosseno do θ, tá? O trabalho dessa força-peso vai ser a massa vezes a gravidade vezes o meu deslocamento, vezes o cosseno de θ. Quanto é o cosseno de θ, galera, aqui? É 180, né, galera? Porque eu tenho a força-peso apontando para baixo. O deslocamento dele foi para cima, certo? Então, entre o deslocamento e entre a força, qual é o ângulo que eu tenho entre eles? É um ângulo de 180 graus, certo? 180 graus. Então, cosseno de 180. Cosseno de 180 graus. Tá? Então, o trabalho dessa força-peso, galera, vai ser quanto? Né? O cosseno de 180 graus, galera, é menos 1. Então, ao invés de eu colocar menos 1 aqui, eu já vou colocar o menos aqui, tá? A minha massa, quanto que vale? Vale 7 quilos. A minha gravidade é 10. O meu deslocamento é 10. E o cosseno de menos 1 eu já marquei aqui, que é menos 1. Então, o menos vai para cá, certo? Alguma coisa multiplicada por menos 1 é ela mesma.
né? Só que eu coloquei o sinal para cá. Né? Então, o trabalho da força-peso vai ser o quê? 7 vezes 10, 70. 70 vezes 10, 700. Menos 700 joules. Tá, galera? Então, essa é a resposta. Menos 700 joules. Ok? Então, o trabalho é negativo. Pode ser negativo. O trabalho pode ser negativo, tá, galera? Então, tranquilo. Tá certinho a resposta, tá? Menos 700 joules, tá bom? Bem tranquilo esse exercício, né, galera? O grande sacado do exercício é você descobrir qual que é o ângulo, entender qual que é o ângulo que está formado entre a força e o deslocamento, tá? Basicamente é isso. E saber a fórmula de trabalho, né? Então, bem interessante, tá? Galera, vou colocar o próximo exercício na sua tela, depois eu volto com a resolução então, tá bom? Então fica na sua tela que eu vou colocar ele. Mantendo uma inclinação de 60 graus com o plano da lixa, uma pessoa arrasta sobre esta a cabeça de um palito de fósforo, deslocando-se com velocidade constante por uma distância de 5 centímetros. Ao final desse deslocamento, a pólvora se põe em chamas. Se a intensidade da força constante aplicada sobre esse palito é de 2 newtons e a energia empregada no acendimento desta, desconsiderando eventos perduais de perda, é, dados o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno de 60 é meio. Bom, galera, esse exercício é um exercício que é na FGV, São Paulo, lá 2006, né? Ele fala que tem uma caixa de fósforo, né, que mantém uma inclinação de 60 graus com o plano da lixa, né, onde você vai aplicar uma força, né? Uma pessoa ela arrasta esse palito, né, 5 centímetros, tá? Com uma velocidade constante, né? E ele pede ao final desse deslocamento da pólvora ela em chamas, tá? Ela vai em chamas, né? E se a intensidade da força constante, né? Então a intensidade da força é de 2 newtons, tá? Aplicada no palito de 2 newtons, ele pede qual que é o trabalho que é feito dessa força, né, galera? Então, basicamente, galera, a gente vai jogar na fórmula do trabalho, né? Então você entendeu como que funciona, né? Eu tenho uma caixa de fósforo, tenho um palito, a pessoa aplicou uma força de 2 newtons, né? Esse palito se deslocou aqui na lixa, né? 5 centímetros, ele me deu o seno de 60 e o cosseno de 60 e pede para gente calcular o trabalho, né? Bom, galera, qual que é o trabalho que a gente vai ter que fazer aqui? Qual que é a ideia, né? Então, o trabalho dessa força vai ser a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do θ, tá? Então, o trabalho da força vai ser quem? Qual é a força? 2 newtons. Qual é o deslocamento? 5 centímetros. Aí, galera, cuidado, não coloca 5 centímetros, porque se colocar 5 centímetros vai dar problema. Porque é em metro, porque trabalho é em joule. Joule é newton por metro, vezes metro. Se eu colocar centímetro, vai dar problema. Então tá errado. Então tem que ser o que? Transformar isso aqui para metro. Então 5 centímetros para metro é 0,05 metros. Vezes, né? Vezes o cosseno do ângulo. O cosseno do ângulo θ, qual que é o cosseno do ângulo θ? O cosseno de 60 que ele já me deu, né? Que é o ângulo que forma entre a força aplicada e o deslocamento do palito, que é 60 graus. Então vai ser o cosseno de 60 graus. O trabalho dessa força vai ser 2 newtons vezes 0,05 metros vezes o cosseno de 60, que é meio. O trabalho dessa força vai ser, eu posso cancelar esse 2 com esse 2, meio, 0,05 vezes 1 é 0,05, né? Então vai dar 0,05 joules, tá? Na resposta, galera, não tem essa alternativa, ela está em notação científica. Por isso que eu também coloquei esse exercício para você ter na notação científica, tá, galera? 5,05, galera, é a mesma coisa que eu fazer 5 vezes 10 a menos 2 joules, tá? Porque eu tenho 5, eu joguei 2 casas para trás, né? Então se eu colocar aqui, eu avancei 2 casas para frente, né? Ó, 1, 2, certo? 5. Então 1, 2. Se eu avancei 2 casas para frente, eu tenho que colocar negativo aqui no expoente da base 10. Então vai ser menos 2, eu avancei 2 casas. Tá? Então 5 vezes 10 a menos 2 é a mesma coisa que 0,05. Tá? Então 5 vezes 10 a menos 2 joules. Essa é a resposta. Então a resposta, vou fazer aqui de outra cor, para ficar destacável, né?
vai ser o trabalho dessa força, vai ser 5 vezes 10 a menos 2 joules. Show de bola? E aí a gente fica com a alternativa B, tá? Alternativa B. Tá bom? Bom, pessoal, deixa isso bem tranquilo também, né, galera? Então, pessoal, vou colocar o próximo exercício na sua tela, depois eu volto com a resolução, tá bom? Então fica de na sua tela que eu vou colocar ele. Uma força constante F puxa um bloco de peso P e atua segundo uma direção que forma com a horizontal ângulo θ. Este bloco se desloca ao longo de uma superfície horizontal, percorrendo uma distância x, conforme indicado na figura. A força normal exercida pela superfície sobre o bloco e o trabalho realizado por esta força F ao longo da distância x valem respectivamente. Bom, galera, esse exercício é um exercício interessante, né, onde ele fala que tem uma força F, uma força constante F, né, que puxa um bloco de peso P e atua segundo uma direção de forma com a horizontal de um ângulo θ, né? Esse bloco se desloca ao longo de uma superfície horizontal, né, com uma distância x, ele se deslocou, né, indicado na figura, aqui como eu representei, tá? Ele pede a força normal, que é exercida pela superfície sobre o bloco, e o trabalho que é realizado sobre essa força F ao longo da distância x. Vale respectivamente quanto, né? Bom, galera, perceba que esse exercício, galera, primeiramente é um exercício literal, não é um exercício de contas. As respostas, as alternativas, tá de forma literal, não em números, né? Então, como a gente tem que fazer? Primeira coisa, a gente tem que ver quais são as forças que estão envolvidas, né? Quais são as forças que estão envolvidas aqui nesse bloco, né, galera? Eu tenho aqui no caso, né, vou fazer de outra cor, eu tenho a força peso apontando para baixo, tenho a força normal apontando aqui para cima. Guilherme, essas forças elas se anulam? Não se anula, galera. Cuidado, não é sempre que força normal e peso se anulam. Por quê? Porque, galera, eu tenho uma outra força, F, aqui nesse sentido, né? Se só fosse as duas numa superfície horizontal, beleza, elas se anulariam. Mas eu tenho uma outra força aqui, então essa força ela se equilibra junto com a normal para que equilibrasse o peso, né? Então eu não tenho somente normal e força, normal e peso não se anulam aqui no caso, né? E agora, galera, o que eu tenho aqui? A grande ideia o que é? Eu tenho uma força F aqui. Eu consigo decompor essa força F, né? Essa força F, o que é, galera? É a decomposição, né, basicamente do Fx que eu tenho aqui, do Fx e do meu Fy. E do meu Fy aqui, ó, Fy, certo? Basicamente eu tenho isso aqui, ó, galera. Eu vou fazer aqui para você maior, né, para você entender. Eu tenho então aqui uma força F, certo? Uma força F. Tenho uma força Fy aqui e a componente Fx aqui, certo? Basicamente é isso que eu tenho, né? O que a gente tem que fazer, galera? A gente tem que entender, a gente está querendo calcular a força normal, né? Então, galera, que perceba, né? Eu consigo calcular o meu Fx, calcular não, né? Que é um exercício literal, saber quem que é o meu Fx e o meu Fy, tá, galera? Você concorda que o meu Fx vai ser, né? Meu Fx, galera, você concorda comigo, né? Que o meu Fx vai ser a força, essa força F vezes o cosseno aqui, né, galera? Eu tenho, não esqueci de fazer, eu tenho um ângulo aqui, né? O ângulo θ, tá? Então, vezes o cosseno do meu ângulo θ. Por quê? Porque cosseno, galera, se eu passar, esse cara está multiplicando F. Se eu passar esse cara está multiplicando, passar para cá dividindo, eu vou achar o cosseno. Então, o cosseno vai ser a força Fx dividido por F. Justamente, o cosseno, o que é, né? Se eu jogar, eu posso pegar esse Fy, galera, que está aqui, eu posso transportar ele tranquilamente para cá, formando um triângulo, certo? Aqui é meu ângulo reto, aqui vai ser o meu ângulo θ. Então, o cosseno vai ser o quê? Vai ser o cateto
vai ser, no caso, né? Eu tenho aqui o cateto adjacente, né? O cateto adjacente, que é o Fx, dividido pela minha força F, que é a minha hipotenusa. Que é o ângulo de 90 graus está aqui, a hipotenusa está aqui, tá? Então, basicamente é isso. O meu Fy vai ser quem? O meu Fy vai ser a força F vezes o seno de θ. Porque o seno de θ, o que que é, galera? É o meu Fy, que é, no caso, o cateto oposto ao ângulo θ, dividido pela hipotenusa, que é o meu F, certo? Essa é a fórmula de seno, só que representando com esses outros valores, Fy e F, tá? Então, basicamente é isso, tá? O que eu tenho agora, galera? Eu preciso calcular a força normal. Eu preciso achar a normal. A normal, galera, perceba, quais são as forças então que eu tenho aqui? Eu tenho duas forças para cima, a Fy e normal, e uma força peso apontando para baixo. Você concorda comigo, né, que a normal mais essas duas forças, a normal mais o meu Fy é igual ao meu peso? Para que isso aqui fique equilíbrio, a normal e a força Fy é igual ao meu peso. Então, logo, a minha normal vai ser o quê? Eu preciso calcular, achar ela, então eu isolo ela. Então, vai ser o peso menos o meu Fy, porque eu passo esse Fy para cá negativo, então menos Fy. Então, a minha normal vai ser o quê? Vai ser o meu peso menos, quem que é o Fy que eu fiz aqui? É a força vezes o seno de θ. Aí, eu calculei, né? Eu calculei a força normal, né? No caso, é essa resposta aqui, né? No caso, é essa resposta aqui, certo, galera? Bom, pessoal, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular o trabalho. O trabalho, galera, qual que é o trabalho, né? O trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ, né? Então, o trabalho vai ser o que? Eu tenho o trabalho, né? Então, o trabalho vai ser... Bom, galera, então, né, no caso, o trabalho vai ser a minha força F vezes a distância. A minha distância, ele deu aqui que é a letra X, vezes o cosseno de θ. Certo? Vezes o cosseno de θ. Né? Então a gente fica com essa parte literal, ok? E aí, essas duas respostas. Vendo as alternativas, galera, a gente fica com a alternativa E, tá bom? Alternativa E. Show de bola? Então, galera, um exercício é um pouco mais complexo, um pouco mais difícil, né? Por quê? Porque tem decomposição de forças aqui no caso, né? Você tem que entender que as somatórias das duas tem que ser igual a força-peso que está aqui embaixo. Entender o que é seno, saber o que é seno e cosseno, a fórmula de seno e cosseno, entender isso aqui, né? Depois achar a força normal, isolar o normal, né? Depois aqui é mais fácil jogar só o trabalho, a força do trabalho, né? Então basicamente é isso, tá, esse exercício. Bom, galera, vou colocar o próximo exercício na sua tela, depois eu volto com a resolução, tá? Então tenta resolver ele, caso você não conseguir, acompanhe a minha resolução, tá bom? Então fica de olho na sua tela que eu vou colocar ele. Um móvel de 100 kg encontra-se em uma superfície horizontal na qual o coeficiente de atrito entre o móvel e a superfície é de meio. Aplicando-se uma força de 250 newtons que forma um ângulo de 37 graus com deslocamento, o trabalho realizado pela força de atrito em um percurso de 10 metros foi em módulo de dados a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, seno de 37, 0,60 e cosseno de 37 graus, 0,80. Bom, galera, esse exercício é um exercício legal, né? Bem parecido com o outro que a gente já fez, né? Ele fala que tem um móvel, né? De massa de 100 quilos, tá? Encontra-se numa superfície horizontal, né? No qual o coeficiente de atrito é 0,5, né? Entre o móvel e a superfície. Aplicou-se uma força F de 250 newtons, né? Onde forma um ângulo de 37 graus com o deslocamento. Né? E o trabalho, ele quer saber o trabalho realizado pela essa força de atrito de um percurso de 10 metros que ele deu.
tá? Como que foi isso? Galera, a primeira coisa que a gente precisa fazer, quais são as forças que estão envolvidas no bloco, né? Nesse móvel, né? No caso, né? Então, galera, eu tenho que ter a força peso apontando aqui para baixo, força peso. Tem a força normal, força normal. Guilherme, elas se anulam, essa força normal? Não se anula, galera. Por quê? Porque eu tenho uma força F também nesse sentido, então elas não se anulam. Normal e peso não se anulam nesse caso, né? Então, basicamente não é assim, né? Então tem a força e tem uma força F aqui. Qual que é a outra força que eu tenho, galera? Bom, se eu tenho uma força F nesse sentido, galera, você concorda comigo que eu posso decompor essa força? Eu posso decompor em Fx nesse sentido e em Fy nesse sentido. Certo? Beleza? Bom, então eu tenho duas forças apontando para cima e uma força apontando para baixo, né? Tá legal. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o quê? Jogar na fórmula do trabalho. Então ele quer saber o trabalho da força de atrito é igual a força de atrito vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ, certo? Bom, trabalho da força de atrito vale quanto, galera? Quanto que vale a força de atrito, pessoal? Força de atrito é o μ vezes a força normal, né, vezes o m, vezes o deslocamento, vezes o cosseno de θ. Ah, e normal, o que que é a normal, galera? Bom, o μ ele me deu, a distância ele me deu, o cosseno ele me deu. Eu preciso saber quem que é a minha normal. Então, como que eu faço para achar normal, galera? Bom, eu tenho duas forças apontando para cima, que é a normal e o Fy, e uma força peso apontando para baixo. Você concorda comigo que para isso aqui ficar equilibrado, a somatória dessas duas forças tem que ser igual ao peso? Então, matematicamente falando, eu estou falando que a normal mais o meu Fy é igual ao meu peso. Logo, a minha normal vai ser o meu peso menos o meu Fy. Eu isolei o Fy aqui e passei o Fy negativo para o outro lado. Então, basicamente é isso. Então, eu vou escrever lá, ó. Então, o trabalho da força de atrito vai ser o meu μ vezes quem? Vezes o meu peso menos a minha força Fy. Menos a força Fy. Vezes o deslocamento, vezes o cosseno de θ. Certo? Bom, galera. Força. Ah, galera, aqui é o seguinte, cosseno de θ. Então já vamos fazer esse cosseno de θ. Quem que é o cosseno de θ aqui? Então, galera, quanto que é? 37? Não é, galera, 37. Por que não é 37 que ele me deu? Ah, eu vou colocar aqui, ele me deu então 37, eu vou colocar lá. Tá errado. Por quê, pessoal? Não é a força, ele não quer saber dessa força, que é 37. Ele quer saber da força de atrito, ó. Eu até esqueci de fazer aqui, ó. Tem uma força de atrito. Se isso aqui está se movimentando para cá, a força de atrito vai ser contrária. Então eu tenho uma força de atrito para esse sentido, tá? Então se ele quer a força de atrito, galera, o que eu preciso saber? Qual que é o ângulo que forma entre o deslocamento e a força de atrito? Bom, galera, qual que é o ângulo? Bom, o deslocamento é para cá. A minha força de atrito é para cá, certo? É esse sentido. Então o ângulo entre eles é 180 graus. Concorda comigo? Então, então o cosseno de 180 graus é menos 1. Então aqui no caso vai ficar então o trabalho da força de atrito vai ser o meu μ vezes o meu peso menos a força y vezes o deslocamento vezes o cosseno de 180 graus. O trabalho da minha força de atrito vai ser quanto? Bom, o cosseno de 180 é menos 1.
multiplicado por menos 1 não vai fazer diferença nenhuma. Só vou colocar o menos aqui logo no começo, tá, galera? O Mi, quanto que vale o Mi? Vale meio, certo? Quanto que vale o meu peso? Eu tenho a massa, que é 100, vezes a gravidade, que é 10, é 1000. 1000 menos o meu FY. Quem que é o meu FY? Aí eu preciso agora descobrir quem que é o meu FY. Meu FY vai ser como, galera? No caso, meu FY vai ser a seguinte maneira, né? Eu tenho aqui então o meu F, tenho aqui o meu Fx e tenho aqui no caso o meu Fy, tá? Eu posso transportar esse cara para cá sem medo nenhum, formando aqui um ângulo reto e aqui o ângulo de 37 graus que está aqui, que é o ângulo θ, certo? Basicamente, o que vai acontecer? Eu ponho esse cara para cá, eu preciso saber o meu Fy quanto que vale. Então o meu Fy vai ser o que, né, galera? Meu Fy vai ser a força, né? Meu Fy vai ser a força vezes o seno de 37 graus. Por que o seno de 37 graus? Você concorda comigo que, né, eu estou falando que a força Fy vai ser a minha força vezes o meu seno de 37 graus. É isso que eu quis marcar aqui, ó, tá? Se o seno de 37, quanto que é? Se eu passar esse cara para cá, tá multiplicando e dividindo, então o seno vai ser, o Fy tá aqui, né? Então vai ser cateto oposto, que é o Fy, dividido pela minha hipotenusa, que a minha hipotenusa aqui no caso é o F. Esse é a denominação de seno. Cateto oposto dividido pela minha hipotenusa. Então é o seno, certo? Então seno de 37. Basicamente é isso, tá? Vezes a minha distância, que eu sei que é 10 metros. E o cosseno de 180 eu já marquei aqui, que é menos 1, que está com esse sinal aqui menos, tá? A força, o trabalho da força de atrito vai ser menos meio, vezes 1000, vezes a minha força, que eu sei que é 250, vezes o seno de 37, que é 0,60, vezes 10 metros. O meu trabalho da minha força de atrito vai ser quanto? Menos meio, vezes 250 vezes 0,60, galera, eu já fiz essas contas, dá 150. 150, 1000 menos 150 vai dar um valor de 850. Então aqui é 850, tá? Vezes 10 metros. Então aqui no caso vai ser a minha força de atrito. Meu trabalho da força de atrito vai ser 850 vezes 10, 8.500. 8.500 vezes meio, multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Então, metade de 8.500 vai ser 4.250. Então, vai ser menos 4.250 joules. Tá? Como ele pede um módulo, né, galera? Ele fala em módulo, né? Então, em módulo vai ser o trabalho da força de atrito é igual a 4.250 joules, né? Eu só tirei esse negativo, porque como ele está em módulo, eu tiro o sinal de negativo, tá bom? Bom, pessoal, a resposta é a letra, a gente fica com a alternativa E, tá? Então aqui, a alternativa E, tá bom? Bom, pessoal, exercício bem bacana, né? Um exercício interessante. Parecido com o terceiro que a gente fez essa aula, né? Só que ainda envolvia ainda mais uma força, que é a força de atrito, tá? Então um pouquinho mais difícil ainda. Mas é assim que você aprende. Vai começando pelos mais fáceis, vindo para os intermediários, os mais difíceis. Não conseguiu, pausa, vê onde você errou, aonde que você achou, qual que é o problema que você teve. Então é assim que a gente consegue avançar em física e em exatas, tá? E praticando muito exercício, tá bom? Essa é a dica que eu dou para vocês, tá?
Bom, pessoal, nossa aula hoje fica por aqui, tá? Eu espero que gostem. Se ficou com alguma dúvida, né? Não entendeu alguma coisa, pode também deixar lá nos comentários aí embaixo que eu respondo na medida do possível, tá bom? Então, fique com Deus, bons estudos, força, determinação que a gente consegue o nosso objetivo lá na frente. Valeu e até a próxima!